muito bem-vindos ao Teolocast, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia. Estamos de volta no nosso... Qual episódio? Acho que quinto, né? Acho que quinto. Eu queria saber se você assiste Não, Teolocast. tá tranquilo. Pessoal, mais um episódio com um tema muito especial, com convidados muito especiais. E hoje o nosso primeiro convidado, que não é da nossa igreja, gente. Isso é muito bom. É isso aí. Pode ir. A gente vai falar hoje, gente, sobre missões. Mas a gente, quando fala de missões, a gente sempre pensa no contexto transcultural de você ir no povo não alcançado indígena e trazer para eles a mensagem. Só que a gente vai falar de missões de contexto mais urbano, mais local. E para isso a gente tem hoje o nosso querido pastor, tio Ricardo, que a gente chama conhecidamente, e o presidente do Pregadores do Caminho, que se o senhor quiser se apresentar. Sim. Oi, boa tarde, né? Eu sou o pastor Renato, presidente do Pregadores do Caminho, também pastor da Igreja Batista Betânia, que atualmente está como presidente pastor Kenneth Terra, né? Teólogo, né? Uhum. Que gosta muito dessa parte de teologia e tal. E a gente está aqui para bater um papo e tentar ajudar de alguma maneira. Perfeito. Pastor Renato, muito obrigado, tá? Por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. A gente quer conhecer bastante sobre o ministério de vocês, Pregadores do Caminho. E obrigado também, pastor Ricardo, que é da casa. Eu quero apresentar também, ele tá fora das câmeras aqui, o Décio, diretor lá com a gente, e que faz as coisas se movimentarem lá de maneira adequada. Já vamos começar então. Quero saber qual a história de vocês como Pregadores de Caminho, como vocês entraram nesse ministério. Antes da gente entender o que é exatamente o ministério, né? Só quero saber como vocês entraram no ministério, como vocês começaram aí esse projeto. Eu acho que eu vou pegar carona contigo, né? Melhor você contar a tua história e porque eu fui de gancho, né? Assim, eu inicialmente era da Igreja Batista, quer dizer, eu sempre fui da Igreja Batista, né? Acho que eu nunca fui de outra igreja, de outra denominação, sempre fui batista. E aí, a Igreja Batista é bem tradicional, né? Os homens usam calça, camisa de botão, as mulheres não podiam usar calça, Exatamente, tinham que saião. usar vestido, né? Então eu era dessa igreja. Tá? E um dia não tinha WhatsApp, no máximo tinha SMS pra mandar, né? E Teletrim também tinha. Era uma maquininha assim, bem pequenininha que mandava as mensagens. Eu não era nascido nessa época, logicamente. Era assim. Do passado. Assim. E aí, eu saí da escola bíblica dominical com a minha Bíblia, né? Porque não tinha smartphone, a Bíblia na moto. Uma moto que eu tinha comprado, assim, uma moto 125, né? Era Yosung, que agora é Kazinski, né? Kazinski Cruze 2. Tipo uma mini Harley, assim, né? Legal. 125. E eu todo feliz saindo da escola bíblica dominical e eu vi aqueles caras de colete preto, assim, sentado assim. Eu falei assim, eu vou ali evangelizar esses caras. Tô preparado para ir lá evangelizar, falar de Jesus para eles, vou chegar lá e quem sabe, né, tem uma oportunidade. E aí quando eu fui chegando perto deles, eles já perceberam que eu era da igreja porque viram a Bíblia. Perfeito. E aí eles, cara, tu comprou essa moto, que legal, é lançamento aqui no Brasil, senta aqui com a gente e tal. Tô vendo aí que você é da igreja, né? Cara, tu quer um refrigerante? Aí, pô, eu fiquei assim, bem impactado, assim, porque foi um carinho, foi uma receptividade tão legal. Nem esperava, né? Que eu não esperava. E aí, quando eu cheguei ali, eu achei que os caras iam estar falando daquilo que a gente sempre ouviu, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Sim. Eu fui preparado para isso. E aí, quando eu cheguei ali, os caras falando de família, das coisas em casa, do trabalho, né? Assim, coisas normais, assim, um papo muito agradável. Eu falei assim, cara, é um ambiente propício para todo evangelista que ama isso, conversar, né? Para puxar assunto e falar de Jesus. E aí eu fiquei assim, tão impactado com aquilo que eu não falei nada, assim, né? Aí comecei a conversar com eles e perguntei, como é que é esse negócio aí, esse colete preto aí? E eles falando, cara, isso aqui é um motoclube, né? É tipo uma cultura, né? A gente usa isso e tal. Sim. Aí ele falou, você quer ir com a gente no encontro? Eu falei assim, tem encontro? Eu falei assim, tem um encontro na Tríplice Fronteira. Que é Paraguai, Uruguai, Argentina, vamos lá com a gente. Pô, reúne lá quase 17 mil motociclistas de todos os países. Eu falei, cara, mesmo posso ir com vocês? Pode. Aí eu fui com eles, marcamos no outro dia de manhã e nós fomos lá. E eu cheguei lá, quando eu vi aquele mundo, aquele universo que eu não conhecia, aquela cultura assim, né, que eu nunca tinha estado, eu fiquei assim, fantástico, né? Porque
todo mundo era mais ou menos isso, gostava de bater papo, conversar e tal. E eu falei, esse ambiente é maravilhoso para eu pregar a palavra. Sim. Eu falei assim, cara, é um ambiente que eu sonhei. Eu falei assim. Aí eu comecei a conversar com todo mundo e comecei a conhecer a cultura. E o motociclista, quando chega nesse ambiente, ele gasta muito, que ele acha tudo maneiro, ele quer comprar tudo, ele quer trocar tudo da moto, ele quer botar um Ford, ele quer botar franjinha. Aí o cara sai todo emperequetado ali, que não foi diferente comigo. Enchi a moto, botei uma bandana na cabeça. Tirei aquela camisa, que eu fui com a camisa de gola polo, tirei aquela camisa, botei uma camisa, né, com uma moto bem grande assim, chope e tal, botei a camisa. A calça, botei uma calça com os bolsos aqui do lado, assim, troquei a calça, fiquei no hotel lá, troquei a calça. Comprei um monte de cordão, de pulseira, né? Achei tudo bem legal assim, né? E aí eu vi que quando eu ia escolher as coisas, tinha muita coisa de caveira, assim. E na minha... grande problema teológico também. Na minha cultura, assim, na nossa cultura, aliás, a caveira, ela tá muito associada A morte, a cultos, né? A seitas, né? Então, assim, aí eu ficava meio assim, reticente a isso, né? Mas era quase tudo tinha caveira. Não tinha como não comprar algo com caveira. Aí eu perguntei pro cara, falei, cara, por que tudo tem caveira? Eu tava incomodado com aquilo, né? Falei, cara, por que tudo tem caveira aqui? Por que essa caveira, tudo caveira, cara? Ele falou assim, cara, tu não sabe qual é o significado da caveira, não? Um cara lá que ficou meu amigo, cara, conhecidaço assim, ele ficou meu amigo. Aí eu, não sei não. Aí me fala aí, ele falou assim, cara, quando a gente pensa no corpo humano, você tira a pele, aí por baixo da pele tem os músculos. Você tira os músculos, tira o sangue, tira tudo, sobra o quê? O esqueleto. O esqueleto é a caveira. Quando você olha para uma caveira, você não vê sexo, raça, se o cara é pobre, se o cara é rico, qual a religião do cara. Sabe o que você vê quando você olha para uma caveira? Igualdade. Caveira pra gente é o símbolo da igualdade e da irmandade. Aí eu falei, rapaz, cara, que coisa fantástica, cara. Aí ele falou assim pra mim, cara, mas quem criou o esqueleto não foi Deus? Como é que... Aí quase que ele me converteu. Olha assim, pô, por que vocês ficam dando essas coisas pra Satanás? Aí eu olhei assim, pô, pior que é mesmo, cara. Aí comecei a conversar, aí eu falei assim, cara, esse ambiente é maravilhoso, eu tenho que... Eu acho que eu vou trabalhar nisso, eu vou criar um clube cristão pra isso. Aí eu pensei assim, que eu achava que para criar um clube cristão era só bordar um negócio nas costas, né, um escudo nas costas, e pronto, já era o clube montado. Aí eu cheguei para minha esposa, aí eu voltei para casa. Minha esposa não sabia, que eu falei, vou numa missão aí, projeto missionário, não sei o que eu vou encontrar lá, se eu vou estar fumando maconha, como é que vai ser o ambiente. Tu não vai não, eu vou lá, você confia em mim, vamos orar, e no próximo eu te levo. Aí quando eu voltei, a minha casa não tinha aquele muro, sabe aquela casa que é graminha assim, né, que só tem a entrada e aí tem a porta da sala na frente? Aí eu parei na frente da casa assim, buzinei. Quando ela me viu de bandana, aí ela olhou e falou, meu Deus, o que fizeram com a minha marido? Aí eu voltei e falei com ela, não, é muito legal e tal, pô, você tem que conhecer, é um outro mundo, pô, as pessoas lá são uma cultura assim muito legal de conhecer e tal. Aí eu peguei e o próximo evento eu levei ela. Aí eu falei, cara, a gente tem que trabalhar isso numa perspectiva cristã. Pô, quem sabe criar um motoclube cristão. Isso aí no ano de 2000. Mas como hoje a informação circula muito rápido. Nessa mesma época já estava surgindo 2 motoclubes cristãos no Brasil. Eu não sabia. Né? Aí eu pensei assim, vamos criar um motoclube. Eu fiz um desenho lá. Aí um cara assim numa moto com umas asas, eu falei, voando com Cristo, vai ser porque eu só andava correndo 125, né? Voando com Cristo, era um sonho. Aí, voando com Cristo, aí, fomos no evento, fizemos a inscrição, voando com Cristo no motoclube. Mas aí depois eu fui saber que não é isso, a cultura tem uma regra para você seguir para montar um motoclube. E aí eu abandonei aquilo, troquei de moto. Quando eu cheguei, aí viajei, fiz outra viagem, aí agora eu vim para o Rio. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando assim, olhando para minha moto. De manhã fiz meu devocional, falei assim, Senhor, isso aqui tem que ser um instrumento para te adorar. Um instrumento para tirar onda, acho que não vai ser minha praia. Então assim, tem que ser um instrumento para te adorar. Então me dá um caminho. Né? Que a moto era uma coisa cara na época, né?
E, quer dizer, hoje também é caro. Voltou a ser caro. Aí eu peguei e fui fazer a revisão da moto. No Bravo das Motos, é uma oficina bem antiga que tem ali em Realengo. Aí fui lá, quando eu cheguei lá, que eu chego assim no balcão, aí tinha um folhetim escrito assim, Leão de Judá Motoclube. Aí eu falei, putz, Leão de Judá? Velho, isso é evangélico. Não é possível, cara. Leão É o de nome padrão Judá. pro evangélico. Assim, não é possível que não vai ser evangélico. Aí eu vim embaixo e estava escrito assim, só Jesus liberta. Pronto, é evangélico. Eu vou lá. Aí eu fui lá na Pavuna, primeiro aniversário. Aí fui lá, fui de carro, com medo de moto, fui de carro. Chegou lá, eu falei, cara, quem é o líder aí e tal? Eu queria conhecer. Aí o líder, aí me apresentaram um cara lá. Aí cheguei lá, tinha uma outra tribo lá, que trabalha com underground, metanoia. Cara, quase que eu voltei, tinha uma cabeça de bode com a estrela de Davi, assim, com a vela. Aí, não, né? Tô no lugar errado. Quase que eu voltei. Aí eu falei, quase que eu voltei. Eu falei, meu Deus do É céu. uma posição de ser lá pra eles, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, quase que eu voltei, né? Aí eu falei assim, cara, meu Deus do céu. Aí o cara foi, me explicou. Aí eu, cara, eu quero saber sobre o motoclube. Como é que é o motoclube? Não, o motoclube é assim e tal, tem compromisso, assim, tem reunião semanal, papá. Aí eu, não, o que eu tenho que fazer pra entrar aí? Não, você tem que ir na reunião lá. Eu, beleza, tô lá, já tô lá. Aí eu fui lá com a Fátima. Aí fui lá e comecei a frequentar as reuniões. Entrei pro Leão de Judá. Depois de um tempo, eu fui eleito presidente lá. Me tornei presidente do Leão de Judá. Aí depois eu tive um chamado para plantar uma igreja do zero. Né? Assim, plantar a igreja do zero é brabo. Porque plantar a igreja do zero, o missionário, quase todo missionário, o pastor toca e a mulher do pastor canta. Não é assim? Sim. Eu não tocava nada, minha esposa não cantava nada. Então era o desafio do Espírito Santo mesmo. Só o Espírito Santo podia fazer a obra, mas ninguém. Mas você começou a igreja aqui no Rio? Não, lá no sul. Lá eu no voltei para o sul Ah, tá, beleza. com esse chamado de plantar uma igreja lá do zero. Começar do zero. E aí eu peguei e falei, ó, não dá para fazer as duas coisas. Tá no ministério aqui e tá liderando, começando um projeto lá, então eu vou me dedicar lá. Quando eu fui me dedicar lá, esse projeto já era um projeto da Igreja Batista Betânia. Aí a Igreja Batista Betânia cria um motoclube Pregadores do Caminho. Aí ela falou, pô, já que tu é missionário da igreja e tu já tá nessa pegada de motoclube há muito tempo, pô, vem com a gente também, né? Sim. Isso não tem lógica isso. Sim, fez sentido. Aí eu falei, então tá, beleza. Aí, quando foi 2006, eu entrei, estava lá, rodava de moto lá, né, tal, mas mais focado, que eu expliquei que eu estava mais focado pra plantação de igreja lá. Fiquei lá, e aí, cara, aí depois vim pro Rio, né, tinha outro presidente, que era o pastor Zé Marco. Aí o pastor Zé Marco teve que sair, o pastor daqui me liga e fala, ó, preciso que você venha para cá para assumir os pregadores aqui. Isso foi em 2009. Aí eu, poxa, caramba, quebrei pedra pra caramba pra fundar essa igreja aqui, mano. Agora que a igreja tá com 100 e pouco mesmo, eu vou sair daqui e vai pra outro lugar. Aí eu falei, aí eu saí de lá e vim pro Rio. Aí assumi os pregadores. Aí estão os pregadores até hoje. Então, só resumindo assim. Aí quando ele tava caminhando, eu peguei o gancho. Eu andava de moto já desde os 18 anos, eu tirei carteira de moto, né? Eu ia trabalhar com a Isolda de moto, né? Eu morava em Guadalupe, ia pro centro de moto, mas andava de moto, não essa cultura biker é uma história, é um universo paralelo, né? Um universo à parte. E comecei a viajar de moto e sabia dos pregadores, né? Eu conhecia os pregadores, não tinha todas as informações, mas conhecia os pregadores. Já tinha mandado até um e-mail para eles na época, né? E assim, a nossa comunicação não era boa na época, agora é super eficiente. O Verta, que vai ouvir aqui, sabe, Verta aí. Mas eu não fiz contato com eles, mas eu já viajava e já tinha esse viés de compartilhar o evangelho, né? Vocês me conhecem, vocês sabem a minha vida. E o André Damasceno, que se converteu aqui com a gente e tal. Depois ele saiu daqui. Quando ele saiu daqui, ele foi morar lá em
Como é que é? Mangaratiba? Não, Septiba. E me falou que estava nos pregadores. Aí isso foi em 17, ele me apresentou os pregadores do caminho. Foi quando eu conheci, né, me aproximei efetivamente. Daí a gente engajou, trouxe os pregadores aqui num evento, né, que a gente fez Conferência de missões. de adolescente. Não, foi antes, lá na época que a gente fazia o On The Rock ainda. Tá, lembro. Aí eu já estava vinculado a eles, comecei a viajar, fiz o curso, né, o EMUM, que a gente vai falar em algum momento sobre isso, né, um curso de uma escola de missões urbanas para motociclistas, e eu engajei e estou nessa pegada que andar de moto e falar de Jesus, né? Andar de moto e pregar o evangelho. Mas existe um universo dentro disso. A gente, né, existe um cunho de alcançar a galera que está dentro desse universo. Logicamente que andando de moto a gente encontra todo tipo de pessoas, né? Vou citar um exemplo, quando a gente estava indo agora para Cabo Frio, eu parei em São Pedro de Aldeia para tirar uma foto ali com a galera, já era de noite. E vinha 2 caras andando assim, 2 andarilhos. Assim. Ali foi uma oportunidade extraordinária de conversar com eles. Quer dizer, o cara não tem nada de motociclismo, mas o evangelho não é para os motociclistas. Né? A gente só tem esse... Então, eu estou engajado nessa história com esse foco missionário para esse ambiente para motociclistas. Perfeito, legal. Eu achei muito legal na história que o pastor Renato estava contando. Como ele foi evangelizar, né? O cara lá da tribo lá dos motociclistas, né? E acabou que ele foi evangelizado de alguma forma. E aí ele entrou naquela cultura, naquele mundo. E é muito interessante como esses aspectos culturais funcionam, né? Se chegar no mundo, no universo que tem uma forma de se vestir e tal, um dialeto, uma maneira de viver ali, são realmente aspectos culturais ali, né? E aí rapidamente você já estava encarnando aquilo ali, e já comprando as coisas, já vestindo a camisa e tal. Existe um aspecto mimético aí, né? De imitação e tal, que é muito interessante. E como, com todas essas ideias, assim, de cultura, como é interessante enxergar missões também a essa luz, né? Da gente se encarnar dentro dessas culturas para alcançar essas pessoas, né? Tudo isso é muito interessante. Muito legal. Não, eu acho que essa linguagem, assim, que eu acho que é o mais importante nessa história, assim. A capacidade de gerar alguma identificação para que a comunicação aconteça. Exatamente. Porque o evangelho, ele é precioso e poderoso por si só. A gente não precisa potencializar o evangelho. Exatamente. Mas a gente precisa comunicar o evangelho. E a nossa dificuldade normalmente está nisso. Porque o evangelho, ele é extraordinário no coração de qualquer pessoa. Mas precisa ser alcançado. Como a gente comunica isso? Exatamente. A questão, né, é ouvir, né, e para ouvir precisa se comunicar, né? Precisa entender. Então, você precisa entender. Sim. Hoje, por exemplo, trazendo para uma linguagem nossa, assim, né, tem coisa que a minha filha fala que eu falo, o que quer dizer isso? Ela fala, pai, isso aqui quer dizer que a gente está assim e tal. Né? Então, assim, é uma cultura, está dentro da cultura, né? Se a gente escutar, né, um trecho de alguém falando na Idade Média, mesmo que fale em português, a gente vai entender pouca coisa. Sim. Porque a gente não está inserido naquela cultura. Mas para eles, aquilo ali era uma coisa, um linguajar natural. Aí, com o advento das tribos urbanas, né, que começou logo depois de um mundo mais globalizado, né, teve essa vertente das tribos urbanas. E as tribos criaram linguajares próprios. Assim como os surfistas. Eu já surfei, mas, por exemplo, se um clube de golfe, se eu for lá, eu não entendo nada. Os caras vão falar, não vou entender nada. Não sei nem o que o cara tá falando. Beisebol também, já tentei entender, não entendo nada daquilo. Só os caras correndo, não entendo nada. Então, assim, tem diversas tribos. Tribos dos skatistas, tribos dos atletas de Cristo, já ouviu falar, né? Os caras têm aquele linguajar próprio, né? Da galera que tá ali, né? No vestiário. Eles têm aquela comunicação. Então, eles sabem como se comunicar para alcançar aquele coração. Assim também tem a tribo dos motociclistas. Se você não pensar dessa forma, se você não entender o aspecto cultural, né, é muito difícil você se comunicar. A gente, dentro dessa escola, que talvez a gente vai falar aí depois, da Escola de Missões Humanas, a maior matéria é sobre cultura dos motoclubes. Eu acho que esse é o detalhe, assim, não é só para especificamente os motociclistas, de uma maneira. Assim, tem uma cultura dentro dos motoclubes, né? É isso.
Só dar um destaque a esse. Tem uma cultura Uhum. diferente, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, se você vai para determinados países, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países ao redor do mundo, né? Mas se você vai para determinados países, se você não conhecer a cultura, você faz coisas que vai ofender aquela pessoa sem saber, Uhum. né? Na Índia, né, na época que eu estive lá, não podia tirar foto. Uhum. Porque as pessoas tinham uma cultura que você estava aprisionando a alma delas. Sim. Uhum. Imagina isso. Uhum. Então, assim, você, sem saber, tu turistão, o que tu vai Uhum. fazer? Começa a tirar foto de todo mundo, igual doido. Uhum. Na época, claro, não tinha smartphone, era câmera, então ficava visível que Sim. você tá tirando uma foto. Hoje, dá pra tirar do cavalo, né? Mas antigamente não dava, né? Uhum. Então tinha toda essa cultura, assim. Então, assim, é importante você saber e conhecer o território que você está entrando para então você aplicar a teologia, porque senão vai ser assim, Uhum. vai ser totalmente fora de contexto. Inclusive os cristãos, né? E aí vamos dizer assim, os católicos, os primeiros cristãos lá no Sim, início, que não tinha essa divisão, Sim, sim. né? Os primeiros cristãos usaram muito isso, Uhum. né? Usaram muito isso, pegava a cultura do povo e trazia essa tradução da cultura do povo para trazer uma vertente cristã, que é a própria questão do domingo, da adoração, Deus Sol e tal, né? Uhum. Toda essa cultura, de alguma forma, foi trazida para quê? Para comunicar uma linguagem que aquelas pessoas possam ser alcançadas de alguma forma. Sim. Então, assim tem acontecido com os motoclubes cristãos. Os motoclubes cristãos inseridos nesse meio conseguem, dentro de uma linguagem, alcançar com muito mais efetividade do que, por exemplo, se for uma pessoa lá, é igual eu fui a primeira vez, Uhum. tentando chegar lá, é muito mais difícil, né? Sim. Muito mais difícil. Então essa questão da comunicação eu acho importantíssimo, assim, né? Não, Importantíssimo. perfeito, excelente. E a gente percebe isso, cara. Eu tenho minhas tribos, né? A gente gosta, tipo, de Cultura nerd, Coisa de de nerd, teologia sim, também. essas coisas de super-herói, de Sim. videogame. A gente tem a nossa tribo, a gente tem a nossa linguagem. E a gente percebe quando, tipo, alguém Não é de. Alguém não é dessa tribo e, tipo, pertencente. se tentar falar com a gente nesses termos, vai ficar esquisito. A gente percebe essas coisas, É, sabe? tem uma ruxa de Dá pra comunicação. perceber que não é, né? Que não tem nada a ver, né? Tipo Exatamente. assim, pô, o cara tá tentando ser legal, mas Exatamente. não vai. Não tá funcionando. E, cara, isso tudo é legal porque me lembra, isso que vocês estão falando, me lembra de um dos aspectos mais importantes da teologia cristã, que é a encarnação. Né? Deus entrou na história, invadiu a história, sabe? E ele se comunicou com a gente nos nossos termos. Sim. Ele começa com isso com a própria inspiração da escritura, a gente poderia dizer. A escritura tem uma linguagem acomodada e tal, pra gente compreender. Ele fala por meio dos profetas, né? Que são seres humanos, pessoas, homens. E no ápice disso Cristo. tudo, ele se revela num ser humano, no Pessoal, Cristo. Que, inclusive, é muito interessante pensar que Jesus tinha uma cultura, falava uma língua, né? Ele falava para os agricultores entenderem, para os Exatamente, carpinteiros A entenderem. própria história de Jesus e Nicodemos ela retrata isso, Uhum. né? Jesus vai tentar explicar para Nicodemos, fala, cara, eu tô tentando explicar na tua linguagem, mas você não tá entendendo, Sim, né? Não adianta eu falar mais que você não vai entender nada. Exato. Exatamente. Perfeito. E aí, vamos lá. A gente tá falando sobre os pregadores de caminho, eu quero fazer uma pergunta que eu já tenho uma ideia de onde vem, né? Mas da onde vem a ideia desse nome? Por que pregadores do caminho? Então, pregadores do caminho, é assim, primeiro a gente pensou num símbolo, né? Que é o escudo nosso. Perfeito. E depois a gente pensou numa heráldica. Não o quê? Perdão? Uma heráldica. Algo que trouxesse um significado. Ah, tá, àquele tipo um símbolo, logo. né? Aham. Um significado daquele símbolo. E aí a gente pensou, bom, tem que ter uma cruz. Uhum. Aí a estrada tem um formato de cruz. Sim, A estrada precisa estar vazia, porque Cristo ressuscitou. sim. A cruz precisa estar vazia. A cruz Isso. precisa estar vazia, porque Cristo ressuscitou. Aí nós colocamos um fogo. O motoclube tem muito essa cultura do fogo. Sim. Aí a gente trouxe uma conexão. O DS vai ajudar a gente ali mostrando. O fogo do Espírito Santo, né? Ou seja, ele é ao redor do nosso projeto, de estar no caminho pregando a mensagem da cruz. Pô, maneiro. Entendeu? Porque quem é o caminho? Aí tá lá, João 14,6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Quer mostrar aqui? Então, Pode mostrar aqui se quiser. então, assim, pregadores do caminho é pregar Jesus.
Perfeito. Pregar Jesus no caminho. Legal, Aqui que ele falou, fogo, a cruz, a estrada Pô, muito e maneiro. 16:3. Pô, ficou maneiro, Aí não. do Brasil para as nações, tá vendo? Para tudo quanto é lugar, para toda direção. Pregando que é a mensagem da cruz. Esse fogo aqui, esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Sim. O 16:3, o que é o 16:3? É João, né? Não. Não, e confundi. João é 3,16. É, 3,16. Inclusive, eu tava na estrada, a menina falou assim: não tá invertido? Aí eu falei assim: não, é 16,3. Aí eu falei, por que 16,3? Primeiro, que dentro da cultura bike existe um negócio de número. Você É já muito falou importante isso, o né? número Aham. pra eles. Sim. Tipo assim, Hells Angels. Obrigado. Obrigado. Hells Angels, 81. Ninguém pode usar esse número. Se usar, dá briga. É sério. Né? Dá confusão. Sim. Então, assim, é o número deles. Então tem essa cultura do número. Por que 81? É oitava letra do alfabeto e primeira letra do alfabeto. Hells Angels. 81. Sim. Certo? Nem sempre é isso. Às vezes é uma data marcante do clube, o nascimento do clube, né? Às vezes é assim. O nosso é 16ª do alfabeto, P, né? E terceira letra do alfabeto, C, 16,3. Mas eu falei assim, não pode ser só isso, né, cara? Porque senão vai virar numerologia. Eu falei assim, tem que ter algo mais, vamos orar por ter algo mais, né? Como assim, quando a Bíblia tem 16:3, vai ser bom. Aí veio pra gente Provérbios 16:3, né? Que é consagre a sua vida ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Aí eu falei, poxa, legal, encaixa bem com a gente, cara, com o propósito que a gente Aspecto tem. missionário, né? Com o aspecto missionário. Eu falei assim, cara, aí encaixou muito legal com a gente e tal. E a gente botou isso no escudo. Inicialmente, o escudo não era assim. O escudo deu uma mudança. Inicialmente, o nosso escudo, no lugar do 16,3, tinha IBB. Que lembra da história que eu falei? que é que da inicialmente né? a ideia era só da igreja, né? Sim. Só que aí expandiu depois, aí ficou meio assim, sem sentido. Né? Porque tinha IBB, mas Porque tinha outras dentro da igrejas abrigam a gente, no sentido de a gente vai ter, por exemplo, Brasília, que tem outra igreja que dá cobertura para lá. E o IBB, o 16.3 se torna mais democrático e a gente pode chegar mais fácil, né? Sim, perfeito. Legal. Cara, eu acho muito legal quando o pessoal consegue usar elementos bíblicos de forma criativa, assim, sabe? Eu inclusive, lembro de que Jesus, em Atos, ele é chamado de o caminho, né? E é muito, muito legal. Exatamente. É, pessoal do caminho, tá tomando Os cristãos eram o povo do caminho, né? Exatamente. Então, a gente era como se fosse a seita do caminho, de acordo com os E judeus. é um gancho muito interessante, porque, pô, a galera da moto e tal, tá na estrada, tá no caminho, e aí vai pregando Jesus no caminho, pô, muito legal pra mim. E assim, e às vezes também as pessoas dos motoclubes perguntam, né? Cara, o que significa isso? É uma oportunidade de Perfeita pra mim. perfeita. É, sensacional. Sensacional. Mas a recepção, por exemplo, porque a gente tá no Brasil e eu falo de um contexto de missões no Brasil que sempre quando a gente vai evangelizar, pelo menos a maioria das pessoas, todo mundo sempre fala que, não, Deus, não, eu conheço, pô. Ou é um católico não praticante, ou uma pessoa que diz que conhece Deus. Sim. Como é que foi, irmão? Como é que vocês veem que é a recepção do pessoal da moto quando vocês começam a colocar o aspecto Jesus, colocar o elemento Jesus na conversa? Vocês acham que tem alguma rejeição? Por exemplo, vocês estão lá e eles perguntam 16,6, aí vocês começam a falar de Deus, putz, Deus, não tô muito nessa vibe, sabe? Como é que vocês veem que é a recepção nesse sentido? Aqui no Brasil, pelo menos. Então, assim, eu falei pra vocês, assim, eu venho da vertente evangelística já de muitos anos, Sim. né? E assim, antigamente existia muito esse evangelismo assim do folhetim, de Sim. você trazer uma mensagem bíblica, de você fazer um culto ao ar livre e tal. Só que hoje você chega para falar pro cara, o cara, eu já conheço Jesus, já fui Sim. da igreja, minha família toda da igreja. Exatamente. Então, esse evangelismo, ele num contexto atual não tá mais sendo tão efetivo, tá? Não tem como dizer que não é efetivo, porque, cara, se até um quadro ali parado pode evangelizar uma pessoa, né? Então, assim, mas o que a gente faz, né? A gente procura compartilhar a vida. A gente vira amigo do cara. Ajuda o cara nas necessidades dele. Acompanha o cara. Tá no velório, a gente vai para alguns velórios, a gente tá lá com o cara, do lado do cara, abraçando o cara. Quando o cara vê isso, ele fala, cara, vale a pena escutar essa pessoa. Nesse contexto, né, de aproximação, de conexão, de amizades, às vezes até afetividade mesmo,
eles, mesmo que rejeitem, em princípio, o evangelho, ou, né, eles não rejeitam a gente. E quando passa na situação complicada, difícil, eles lembram da gente. Legal. Então, aí o evangelho vai alcançando essas pessoas dessa maneira assim, relacional. Esse é um evangelismo mesmo de contexto cultural, né? Cara, Você tem que Legal. mergulhar. Uhum. Não vai ter como você desconectar. Uhum. Ir lá, fazer e ir embora. Você vai Sim, ter que exatamente. mergulhar, inserir no negócio. Tipo, eu gosto muito, pelo menos, desse tipo de evangelismo, porque eu vejo muito Cristo fazendo ele, tipo, a principal tática de Cristo foi essa, foi ir e fazer amigos, sabe? Beleza, ele pregou para multidões, ele pregou para uma pessoa pontual e tal, isso tem na Bíblia, mas o que pegou mesmo no final, que se tornaram apóstolos e que fundaram a igreja foram os amigos de Cristo. Aquelas pessoas que andaram com ele pelos 3 anos e daqueles 3 anos eles formaram a igreja que tá viva até hoje, sabe? Então, eu pelo menos curto muito esse tipo de evangelismo, aquele que você atrai a pessoa para si e a partir da sua vida a pessoa vai vendo quem Jesus é, sabe? E vê como de fato faz sentido, como você... E é bom também porque você quebra um pouco da expectativa da pessoa do que é um cristão. Eu, pelo menos, tipo, na maioria dos lugares que eu vou e tal, as pessoas não falariam que eu sou cristão pela minha aparência, pelo menos. Sim. E depois que ela vai me conhecendo, ela vai vendo, tipo, cara, realmente você é cristão, sabe? Então, tipo, tem como ser cristão e ser que nem, tipo, você é uma pessoa funcional, uma pessoa normal, uma pessoa que conversa e tudo mais, sabe? Uma pessoa que tem como ser meu amigo. Então, é tudo que você fala, tipo, putz, caraca, mano, ainda você não é o cristão que eu conheço, sabe? Mas, pô, que legal que você, tipo, quebra um pouco essa barreira, esse estereótipo que as pessoas costumam ter quanto aos cristãos. E a moto, pelo menos, é algo que eu imagino que seja isso também, porque a gente nunca vai imaginar, tipo, que o cristão, assim, que é aquele cara, tipo, engomadinho e tal, Zé tá no motoclube, tá com vestido de caveira, tá com vestido de preto, de jaqueta e tal. Então, eu, pelo menos, gosto um pouco dessas quebras que acabam acontecendo, sabe? Nesses meios e essas quebras culturais que realmente acabam acontecendo. Uma coisa que marca também, assim, no meio, assim, pelo menos que eu gosto, assim, eu vejo marcante, e não é só no motoclube cristão, os motoclubes, eles formam núcleos familiares Sim. que se estende para além da família de sangue. Entendeu? Quando isso, dentro de uma vertente do motoclube cristão, a gente acaba vivendo ou tentando viver aquilo que a igreja deveria viver, Sim. né? Então, assim, Ricardo é lá do clube, a gente tá acompanhando a filha dele, tá orando, a gente se envolve com a família dele, com ele, com ajudar ele, com estar junto com ele. Então o clube vira uma família coesa, assim, bem Enriquecendo isso que ele está falando, assim, às vezes é possível na igreja você entrar e sair e não se envolver pessoalmente. Você é até membro desse corpo aqui, né? Mas você não se envolve, você não se abre. É possível, Sim. Num motoclube, isso, o cara que recebe um escudo, ele passa a ser o teu. Ele passa a ser próximo, entendeu? Ele passa a ser a tua. Isso aí é assim. Isso em qualquer motoclube, né? Logicamente que o pano de fundo é diferente, né? Você vai ver num contexto de motoclube cristão, né? Tem outro contexto. Mas num motoclube secular, assim, efetivamente, a irmandade realmente é preservada e é levada a sério. Assim, vou dar uns exemplos aqui, ó. Eu posso falar que ele já faleceu e tal, né? Um irmão nosso, ele tinha, como é que é, cara? Diabetes, né? E ele precisava fazer hemodiálise direto e tal. E ele acabou tendo um problema no pé, ele dirigia aquelas van, ficou sem dificuldade. O clube dava cesta básica para ele. O clube pagava o plano de saúde para ele. E o clube acompanhava ele. Entendeu? Então, assim, o clube se envolve com aquilo como se fosse realmente parte daquilo ali. Entendeu? Não é só, não, tá aqui. Não, é uma coisa assim que alcança. E isso a gente vê lá no Novo Testamento. Né? A gente vê isso ali nas viagens, Paulo falando sobre isso, sobre esse envolvimento da igreja, né? Com as necessidades, com as dificuldades e tal. Exatamente. Então, assim, aí isso a gente acaba vivenciando um pouco. Sim. Então, isso é gostoso demais, entendeu? Acaba gostando, porque às vezes, eu posso dizer assim, muitas vezes, a gente não vê na igreja, né?
Talvez porque a igreja é muito grande, né? Sim. A vida é muito corrida, muitas atividades, né? No clube, como a gente está mergulhado, todo mundo junto naquele propósito ali, né? E vai caminhando junto, e vai conversando e tal. Então isso é muito gostoso. Então, assim, a gente faz isso assim com muito carinho, e isso traz muita alegria e traz coesão. Porque, por exemplo, essa pessoa, né, que foi o Pupi, né? Pupi que já faleceu e tal, depois que veio a Covid, ele acabou pegando Covid, e aí ele com diabetes não resistiu. Sim. Mas assim, ele era um cara assim que o coração dele, assim, clube, assim, cara, piscava, o cara tava lá, velho. Assim, pronto pra qualquer coisa assim. E esse né? cara foi alcançado também por um movimento Foi assim, de alcançado. misericórdia. Pelo André. Pelo André, sei. Legal. Pelo André. É um O cara- André começou a acompanhar, ele se machucou, caiu, o André Damasceno começou a acompanhar ele, ir pro hospital com ele, levava ele no hospital, levava ele em casa. Ele se converteu E tal, nesse ele falou, processo, cara, eu né? quero Foi conhecer a gente vocês, eu quero viu ir o lá na batismo fé de dele, vocês. né? E ele se converteu lá, e eu tive a oportunidade de batizar ele. Cara, foi muito legal. Ele teve assim. aqui, né? Teve aqui também. Foi né? quando ele teve. É, ele do testemunho aqui, foi Aqui. mesmo. Foi mesmo. Legal. É uma pena que a gente, na nossa cultura evangélica, dá um foco nos estereótipos, né? E não nesses aspectos, assim, relacionais, de caridade, sabe? De amor ao próximo, generosidade, né? Que é a marca distintiva da igreja, é o amor, né? Mas o nosso foco pra gente, né? Geralmente, culturalmente falando, a marca distintiva da igreja é o estereótipo evangélico. É o cara que não se veste daquele jeito, é A o cara que... estética, né? A É estética, exatamente. da filosofia aí, né? Exatamente. Aí, pô, aí fica, como o Thiago tava falando, fica aquela coisa do... porque as cores da cultura de motociclistas é muito preto, tem muitas imagens, assim, que assustam os evangélicos. Mas, cara, justamente nesses clubes que você tá falando aí, que vocês estão falando aí, né? A marca distintiva aí é justamente a generosidade, é o amor ao próximo. Que é a marca distintiva cristã, né? Eu acho legal a gente se desvincular dos estereótipos, né? Sim. Enfim, essas questões, assim, pouco importam da questão estética, né? No fundo, né, essas questões acabam sendo perpassadas, porque quando a gente bate lá a gente é o Exato. humano mesmo, que tem Exato. carências e... Aham. É isso Ó, mesmo. tá tendo um filme novo agora que lançou, chama Vândalos, né? Esse Sim. filme, na verdade, ele retrata a história de um motoclube outlaws do pós-guerra. Os motoclubes lá dos Estados Unidos, eles são mais alinhados ao que a gente chamaria aqui das gangues dos criminosos aí, né? Ah, tá. Do crime organizado. Então lá nos Estados Unidos tomou essa vertente. É envolvido com tráfico de armas, com drogas, com essas coisas. E são bem territorialistas. Então esse filme retrata os vândalos. Aí esses dias agora eu estava escutando uma socióloga falando sobre o cara, o principal lá, né? Líder do motoclube. Ele falando assim, cara, na verdade, ele queria pertencer a algo. E ele não consegue achar, mas quando ele encontra o clube abraça ele de uma maneira que ele se sente pertencente a algo. E aquilo ali traz para ele uma coisa que ele nunca teve, nem na infância dele, ele nunca teve. Né? Depois, é lógico, ele quer sair, mas não consegue, ele fica tão preso nas tretas que envolvem, que ele não consegue mais. Né? Mas aí é que tá, aí que entra o cristianismo. Que o cristianismo consegue resgatar aonde ninguém consegue. Exato. Entendeu? Ele vai resgatar lá aquele coração, vai tocar naquele coração, vai salvar aquela vida. Sim. Né? O filme não fala sobre isso, né? Mas bem que poderia acontecer de alguma forma. Exatamente. Eu tenho a pergunta. Como é que é a relação do motoclube, do Pegadores de Caminho, com outros motoclubes que existem? Tipo, alguma troca entre vocês? Eles veem vocês em pé de igualdade com o motoclube? Ou tipo, eles veem de forma diferente por serem cristãos e tudo mais? Será? Há algum tipo de visão equivocada sobre vocês quanto aos outros motoclubes? Então vamos lá, essa pergunta aí é excelente, assim. Porque assim, no início, acho que é por pouco de culpa da igreja também, né? Sim. A igreja discriminou demais os motociclistas, e quando tinha algum motociclista, principalmente na década de 70, entendia que ele era uma pessoa que estava desviada. Sim. Né? E aí, quando os motoclubes cristãos apareceram, na cabeça deles,
eles achavam que a gente estava ali para tirar eles daquela cultura e levar eles para a igreja. Tipo Sim. uma armadilha, né? Exatamente. É como se a gente estivesse fingindo, tipo, Se sendo passando por falso, isso pra captar para eles. tentar entrar ali, enganar eles. Eu acho que isso ainda acontece. Não, às vezes acontece assim, ó. E aí, o que aconteceu? Eles ficavam meio... Eu já fui para lugar, evangelizar, que eles tacavam pedra na gente. Putz. Né? Tacaram pedra. Então, assim, já passei por isso, assim. Mas aos poucos, eles foram vendo que não era só fachada, que a gente fazia viagem, que a gente passava pelos mesmos perrengues, encontrava com a gente na estrada, longe pra caramba em outra cidade, a gente lá. E aí, eventos Ali, que eles se concentram em eventos que são, assim, concentração de motoclubes, a galera tá junto, tá na caminho, tá chegando junto. Aí eles foram vendo, cara, esses Gerando caras são respeito. Motociclista de confiáveis. verdade. Eles são confiáveis. Uhum. E aí, com o passar do tempo, aí eles já surgiu uma coisa que a gente não imaginava, um respeito. Aí eles convidam a gente para ir no evento deles. Vai lá, às vezes, pessoalmente, com um convite. Entregar Às pra vezes gente. para orar, para fazer a abertura do evento. Para fazer a abertura do evento. Que Eles legal. convidam. Fala Tudo assim, bem que depois vai... Sim, sim. A gente ama, mas... eu fui no evento. Depois que... Quando eu contei essa história aí de lá do Sul, né? Uhum. Muitos anos depois, eu já estava no Pregadores do Caminho e eu voltei lá. E eles me encontraram lá. Cara, você, pastor, cara, você tem que ir lá no evento e agora tu vai fazer abertura lá. Tu faz abertura pra gente lá. Legal. O evento lá tem umas 20 mil pessoas, o palco é igual um palco do Rock in Rio, assim. Aí eu falei, cara, eu vou. Quanto você cobra pra ir lá? Não cobro nada não, cara. Eu vou lá, faço pra vocês. Não, porque o padre lá cobrava pra dar a benção lá. Não, ele não tá podendo ir. Não, eu vou lá. Aí, beleza, fui lá. Quando eu cheguei lá, tava rolando um rock pesado, né? Cultural, né? Pesado. E a galera toda envolvida, alucinada, assim, a multidão alucinada. Né? O cara pegou o microfone, falou um palavrão e falou assim, quero que todo mundo fique quieto aí, que o pastor aqui vai dar a bênção. Cara, aí o barulho foi diminuindo, ficou todo mundo quieto. Eu falei, "Ixi, que responsabilidade, velho." Aí eu comecei a contar uma história, né? Contei uma história lá, ilustrativa, né? Uma história. Cara, quando eu olhei, tava um silêncio, velho. Um silêncio. Aí eu falei assim, cara, eu acho assim, ó, se você crê nisso e tal, né? Você bota a mão no teu coração assim, ó, e eu quero orar por você, tá? Quero orar pela sua vida e tal. Cara, aí eu comecei a orar pelo pessoal. Imagina você olhar pra multidão e tá todo mundo com a mão no coração, velho, segurando um copo de cerveja com uma e com a outra com a mão no coração. Tu imagina isso? E aí, eu orei por eles lá, cara. Depois eles ficam uma festa, né? Continua a festa. Mas eu achei aquilo ali fantástico, cara. Assim, uma abertura que era impossível acontecer. Assim, não tinha como acontecer. Sim. Né? E aconteceu ali. E não só isso, cara. Uma coisa assim, um respeito assim, impressionante, né? A gente foi agora, recentemente, no evento, ó, Ratos, Toca do Rato, né? Toca do Rato. Chega lá, cara, tava a banda tocando lá, todo mundo falando. Ah! Aí o cara, ó, pastor Renato vai fazer uma palavra aqui, vai dar uma... Cara, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? Ninguém tá prestando atenção. Aí eu lembrei já agora, eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou contar a história que eu contei lá, que prendeu. Aí eu contei a história, cara, ficou todo mundo no silêncio, cara. Aí depois eu orei com eles e eles, pô, agradeceram. Assim, Eu acho que esse é um exemplo típico da credibilidade, né, que traz num motoclube cristão, né? Assim, Sim. eu não posso generalizar e dizer que todos os motoclubes cristãos têm essa... Porque eventualmente traz essa... Eu lembro quando eu tocava em banda, né? Assim, tinha galera da igreja que tocava em banda, mas ele dizia assim, era travestido, era uma coisa assim que você olhava e via que não percebia a essência no cara da comunicação, né? Na vida para isso, né? Acontece a mesma coisa no motoclube. Tem motoclube que se forma ali para mais assim, afagar os motoclubes, assim, os motociclistas da igreja. Mas tem uma galera que está bem empenhada, essa é assim. uma preocupação recente agora, né? Que agora eu tenho essa preocupação, que é o quê? Os motoclubes cristãos estão crescendo, estão vendo que, pô, que isso é uma Que dá maneira certo, legal, sim, né? Que dá certo.
mas sem conhecer a cultura estão querendo levar a palavra. Uhum. Ou seja, pode desconstruir uma coisa que foi construída ao longo de décadas. Uhum. Né? Porque estão querendo na verdade, estão querendo que eles se transformem na igreja, assim, trazendo liturgias que cabem na igreja para o meio. Isso está tendo um problema às vezes, né? Sim. Problema às vezes do pessoal falar mal e tal. Teve um evento que a gente foi, um irmão chegou, pô, tipo pentecostal, assim, cultura pentecostal. Uhum. A gente, os presidentes do motoclube, vem aqui na frente. Aí todo mundo foi na frente, né? Por respeito, foi na frente. Bota a mão no coração, assim. Só botou a mão no coração. Vou orar aqui pela sua vida. O cara tá do meu lado, levantou, falou um palavrão. Tá maluco, cara? Nem sou dessa religião aí. Como é que o cara faz isso, cara? Tem que respeitar os outros, não sei o quê. Saiu embora. Ou seja, se não tiver um cuidado, você pode desconstruir um trabalho que foi feito ao longo... Gerar uma rejeição. Uma rejeição ao longo de muito tempo. De muito tempo. Sim. Uma das estratégias que assim, quando a gente começou a fazer os trabalhos e tal, a gente sempre ia nos eventos. Era importante estar presente. Crente não vai para evento domingo, certo? Sim. Só sábado. O que alguns começaram a fazer? Evento domingo. Alguns motoclubes. Faziam o evento domingo, porque sabia que os crentes não iam no domingo. Entendi. Aí fazia o evento domingo. Aí eu fico indignado quando um crente vai e faz um evento no domingo. Meu Deus do céu, velho. Esse braço ajuda. Entendeu? Porque pô, isso foi uma coisa que eles fizeram para poder... Aí, não, vamos fazer evento domingo, porque domingo o pessoal não trabalha. Mas, cara, domingo é outra parada. Cada um na sua igreja, velho. Domingo é outra parada. E é nosso isso aí. Isso é cultura nossa. A gente não vai perder essa cultura, né? Exato. Aí sim, aí tem esses valores que assim não pode negociar. Então precisa entender bem. No né? caso dos pregadores, a gente tem o vínculo da igreja local, né? Todos ali têm um vínculo com a igreja local. Perfeito. Então, os pregadores não se propõem a ser a igreja deles. Né? Nossa igreja. É no obrigatório sentido, assim, pertencer a uma igreja. pertencer a alguma igreja. Então é Tem mais esse um convívio. movimento para eclesiástico. Para-eclesiástico, exatamente. Assim, esse é o conceito da gente, né? Existem outros que têm um pouco de diferença, mas... Eu pergunto até nessa linha mesmo, né? Como é que funcionam as reuniões que vocês fazem? Vocês se encontram semanalmente, certo? E até perguntar como é que funciona para vocês receberem pessoas ali dentro, se vocês têm, tipo, algum tipo de inscrição para fazer, se vocês... vocês já falaram que tem um critério, né, para receber pessoas ali, para aceitar pessoas como membros daquele grupo e tal. Mas, enfim, e aí como é que são as reuniões? O que vocês fazem semanalmente? Deixa eu falar uma coisa, acho que Pode falar. interessante, Renato. Assim, a gente visita alguns motoclubes, porque tem encontros deles, com encontros mesmo, para bater papo, beber e, enfim, falar de moto, assim, essas coisas. A gente visita esses caras, vai e constrói relacionamentos. A gente constrói relacionamentos mesmo. A ideia é construir relacionamentos. O cara te conhece. Hoje eu estava lá no Mega Joe, encontrei uma galera que eu conheci numa quarta-feira num evento que a gente foi lá naquele motoclube do Recreio, o Esquadrão 21. Entendeu? Essas coisas, esses vínculos. E o que ele falou? Pô, sexta-feira eu acho que eu vou dar um pulinho lá. Então, a gente tem encontros regulares toda sexta-feira, né? E a gente visita outros motoclubes. Tem um carimbo já nisso aí, né? Então, carimbo nosso. Assim. Naturalmente, os caras dizem assim, cara, eu vou lá no encontro de vocês. Aí, no encontro da gente, a gente tem uma maneira de fazer, de falar, que gera um vínculo e que a palavra pode alcançar. E o Renato pode falar melhor sobre o nosso encontro. Eu tenho uma dúvida rapidinho sobre isso. Você falou que motoclube costuma ter muita fidelidade, a pessoa costuma ser família do motoclube. Mas se alguém vem de outro motoclube, é tranquilo, por exemplo, essa pessoa mudar de motoclube, já que tipo, ela tá muito fiel àquele de lá? E como é que vocês fariam, então, pra ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de evangelismo com essa pessoa, se vocês não vão poder ter isso, sendo que ela não pode mudar de motoclube? Então, assim, ó. Primeiro, tem uns motoclubes que quando você entra, na regra do clube é o seguinte, entrou aqui, é aqui pra sempre. Se sair, não pode entrar em mais clube nenhum. Quando você entra, você aceita isso antes de entrar. Ou aceita ou não entra. Então, já tem clube que é assim. Tem clube que não, você pode ir para outro.
Mas por tradição, culturalmente, normalmente se estabelece um luto, que é um tempo que o cara tem que ficar sem clube. Entendi. Entendeu? Em respeito ao clube que ele foi anterior. Normalmente, os presidentes dos clubes, eles se comunicam. Vamos supor que tem um cara que veio de outro clube pro meu clube. Aí o cara saiu do clube de lá. Eu ligo pro presidente do clube dele e falo, ei, cara, o cara saiu daí de boa, tá tudo certo. E respeita aquele clube. Aí ele fala, não, o pastor saiu de boa, pode receber eles aí, ele se converteu, tá numa pegada agora, entendeu? Entendi. Não tá, Faz não mais tá se sentido. dando bem aqui e tal. Eu acho que vai ser legal ele tá aí com a família de vocês. Ah, então beleza. Vem cá, aí vocês têm luta aí? Tem um tempo? Não, luta aqui é 6 meses. Então beleza, vou conversar com ele aqui. Aí eu já converso com ele, aí fico uns 6 meses lá, a gente recebe. Então assim, existe essa cultura, entendeu? Sim. Isso que eu tô falando. Se alguém chega, não sabe dessa cultura, aí ela recebe o cara, o outro, pô, nem respeitou a gente, cara. A gente já não tem Aí já fica mal visto entre já fica Mas- mal visto, Sim, entendeu? eu Tem acho toda que essa... embutido nessa pergunta, eu acho que tem uma coisa interessante, assim. O nosso esforço não é trazer o cara do motoclube para o nosso motoclube. Sim. Uhum. Né? Eu acho que, não sei se isso está oculto, Sim, sim. assim. Então, nós não temos essa intenção. Uhum. Se ele conhecer Jesus. Exatamente. Tudo Eles bem. querem levar Cristo para ele. E essa é uma experiência que tem Uhum. acontecido, assim, das pessoas. Especialmente porque existe uma fidelidade de uma forma ou de outra, mesmo os não tão radicais, né? Sim. Assim, a pessoa tem afinidade àquele escudo, àquele grupo, aquela... E é bom que ele esteja lá, ele seja um instrumento. E essa conexão com a igreja que às vezes a gente tenta fazer, que aí é um trabalho que se... A gente não tem assim, pretensão nenhuma de que o cara vá para os pregadores do caminho, até porque pregadores do caminho, todo mundo que chega lá, a primeira conversa é se o cara tem um chamado. A gente quer entender se realmente ele tem um chamado para estar ali, entendeu? Se ele tá vindo só de onda, só porque a gente já é um motoclube de muito tempo, né? Então, assim, a gente quer entender isso. Então, assim, a gente não tem pretensão, o cara tá lá, se converteu, ele continua no lugar dele, abençoando lá, sendo vida lá, né? E a gente vai seguir o caminho, né? Sim. Então, assim, isso já aconteceu. não é algumas alvo vezes. da gente, não. É só Sim. porque acontece da pessoa vir, mas o alvo da gente... É só o cara ideia aceitar não Jesus. Não é Entendi. trazer para o nosso mundo. No caso, as pessoas que vocês querem que façam parte do grupo, então, são pessoas mais voltadas para o ministério missionário, que querem missionários com vocês. Eles vêm naturalmente, assim, Sim. sem a gente Exatamente. ir lá atrás, entendeu? A pessoa vem, assim, normal, assim. Ela aparece lá e fala, cara... Eu acho que tem... desculpa, tem outra encaixado também nessa pergunta. Você falou sobre sexta-feira, nossos encontros lá. O encontro é aberto. Esse é um Qualquer um encontro. pode ir. Qualquer Qualquer um, pessoa. mesmo que não Sem tenha moto. moto. Mesmo sem moto. Inclusive, a gente trouxe um conceito que é um conceito que já tem bike, que é o quê? No pós-guerra, teve muita... pós-guerra, estou falando pós-segunda guerra. Aí teve muita guerra entre os clubes dos Estados Unidos. Guerra mesmo, com mortes e tal. Então os clubes começaram a fazer alianças para se fortalecer. E essas alianças, elas recebiam o nome de suporte. Então, se um clube era suporte dos Hells Angels, por exemplo, né, significa que ele faz parte dessa aliança. Aí a aliança, como era grande, crescia, um clube que era rival, ele já não se metia porque sabia que ali ia ser mais forte. Hoje a gente está num conceito não dessa guerra, mas de uma guerra espiritual que a gente vive e que a gente está inserido ali, né, tentando resgatar as pessoas e tal. Então a gente trouxe esse conceito biker para o nosso conceito de motoclube cristão, que é o suporte. Então a gente chama suporte 16.3. Né? Lá nos Hells é suporte 81. O nosso é suporte 16.3. O que é o suporte? O suporte são aquelas pessoas que estão aliançadas com a gente e que não necessariamente têm moto e não necessariamente quer pertencer ao motoclube, mas está ali envolvida, quer participar das reuniões, quer ajudar em oração, quer de repente viajar de carro dando um apoio, né? Vai atrás ali dando um apoio. Tal. Então assim, são pessoas, a gente não tinha esse conceito. E aí a gente ampliou esse conceito para também estar recebendo essas pessoas que elas não necessariamente vão andar de moto, vão ser motociclistas, mas vão estar com a gente aliançadas nessa guerra espiritual. Aí a gente criou um conceito de suporte. Então hoje, lá o clube lá aberto, chega lá,
Pô, não tenho moto, não sou motociclista, não, mas eu quero conhecer. Posso estar aí? Pode estar aqui, pode estar junto com a gente. Aí, se a pessoa realmente sentir a vontade de participar, de ter esse chamado, poxa, eu queria estar aqui apoiando vocês, eu posso ser suporte? Pode. Vira suporte nosso, entendeu? Entra, tipo, na família, às vezes tem, né, o pai, a mãe, Os agregados. e as duas filhas e os agregados. Ele acaba fazendo parte da família, né? Eu já tenho uns agregados lá. Eu vou pra tudo quanto é lugar mais junto. O Thiago já foi um agregado. Então, assim, é o suporte, entendeu? O suporte acaba fazendo parte, fica todo mundo junto. Perfeito, entendeu? legal. É isso. Beleza, vocês já falaram bastante sobre a questão do propósito missionário do grupo e tal, dos pregadores. Vocês falaram como a missão ela funciona bem nessa questão dos relacionamentos, das relações. Mas eu queria saber também, além das atividades das reuniões semanais, da visita a outros clubes, né, que vocês visitam, como foi falado aqui, vocês também fazem viagens juntos, né? Todo geral pega moto e vai viajar juntos, essas coisas acontecem. Muito, né? E aí vocês evangelizam também nesses momentos de sair por aí e vai falando de Jesus no A caminho? gente roda por ano cerca de 20 mil quilômetros. Legal. O ano inteiro. Com todas as nossas missões, dá aproximadamente 20 mil quilômetros. É o que a gente roda. Assim, em viagens, em missões que a gente faz. Às vezes a viagem não é tão longa, é para a região dos lagos, mas tem viagens longas também, como para Brasília, que leva 2 dias para chegar, né? E tem viagens para o Nordeste, que às vezes levam 3 dias para chegar. Então, assim, tem viagens longas e tem viagens curtas. E a gente faz muita viagem. As viagens normalmente são grupos, né? Já teve grupos de 20 motos, 30 motos. Tem toda uma estrutura e uma cultura para andar assim, né? Com todo um conceito de segurança, de disciplina na estrada, né? De parada, existe um líder de cada comboio desse que a gente chama, né? Tem toda uma estrutura. E a gente viaja tranquilo, assim, muito, muito confortável, assim, né? Porque o pessoal já foi passando por processos para chegar até ali. Os novos, eles acabam entrando num grupo que já está bem acostumado. Então a gente nunca bota só novos, né? Os novos, eles entram inseridos com a galera que já está na estrada. E aí eles vão com mais tranquilidade. Entendi. E aí nessas viagens vocês costumam evangelizar no caminho ou não é esse o propósito desses? Sim. Sim. Tá alerta para isso, né? Alerta para isso. Porque Qualquer momento que for a oportunidade. Teve uma viagem que a gente fez para a Bahia, eu parei num posto para abastecer, a gente estava indo para Prata, parei para abastecer. O cara falou assim, e aí, tá indo para Prata? Aí eu falei assim, tô, e aí, como é que é lá? Rock and roll, mulher pra caramba, né? Tal, como é que vai ser lá a parada? Aí eu falei assim, não, cara, sou pastor, sou cristão. Aí ele, puxa. Aí eu falei assim, tô afastado da igreja. Rapaz, chega aí pra gente conversar, cara. Eu acho que Deus me trouxe aqui de propósito. Eu já parei Aí comecei a conversar com ele, cara, começou a chorar. Aí falou assim, quer voltar pra Jesus? Aí eu vou voltar pra minha esposa também. Comecei a orar com ele. Iago, nunca mais disse o nome dele. Aí ele, abracei ele. Então, assim, acontece essas coisas também. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento pra... Agora, fala um pouco mais sobre esse curso que vocês fazem. É o EMUN. É o quê? EMUN. Escola de Missões Urbanas para Motociclistas. Então, vocês vão falar um pouco mais sobre, tipo, beleza, a cultura, mas queria saber se o motoclube em si tem alguma teologia própria. Tipo, vocês seguem alguma linha teológica ou vocês só são um pouco mais abertos nesse sentido? Então, assim, o motoclube nasceu dentro da Igreja Batista. Perfeito. Então, a linha teológica, a princípio, traz uma cultura batista, assim. Mas a gente não se envolve com a parte doutrinária. Porque pra gente, isso é de cada igreja, assim. A nossa parte é a parte básica, assim, do cristianismo. Princípios do cristianismo. Que são iguais Em todas as igrejas. Todas as igrejas, né? O Ricardo até fala o seguinte, né? A gente não tem que se preocupar com essas coisas que a gente se diverge. A gente tem que pensar naquilo que a gente converge. E focar naquilo que a gente converge, né? Que é Cristo. Então, assim, a gente traz essa ideia, entendeu? Por isso que na parte da EMUN, eu, inclusive, sempre oriento aos professores que dão teologia, eu falo assim, não entra em parte doutrinária. Entra no conceito básico.
Que às vezes a pessoa que tá lá dando aula é professor de teologia e tal, aí quer tá lá num nível lá. Eu assim, não, o cara que tá ali, né? Tem gente que ali nem é convertida. Não vai falar, os caras não vão entender nada. Eu dou um assunto que é assim, que é Espírito Santo, né? Que é um assunto bem da gente mesmo, né? Assim, na verdade é um assunto que distingue o cristianismo das outras religiões, enfim. Sim. Mas a gente vai falar sobre coisas nessa área, falando sobre Espírito Santo, a gente pode entrar em assuntos que a gente diverge, né? Então a gente não chega lá. Porque no fundo, né? Na missão, ele é irrelevante nessas distinções, entendeu? Sim. Entendi. Porque o que o cara quer saber? Ele vai escolher, ele vai se sentir Sim. à vontade. A gente crê na multiforme graça de Deus, né? Alcançando vidas em diversas áreas e tal. E por isso creio que tem essa pluralidade de igreja tão grande. E agora, assim, se o cara quer ir para lá ou quer ir para cá, o básico ele tem que saber. A gente está preocupado com o básico, assim. Sabe o básico, cara? Sabe, sei. Beleza. Mas é muito bom, até justamente por ser um grupo para-eclesiástico, né? Que recebe pessoas de várias igrejas, é muito bom ter essa pluralidade e tal. E assim, é lógico, existe aquela coisa que assim. Justamente o que tá todo mundo falando aqui, né? O básico do evangelho, né? A gente poderia talvez botar ali pega o credo apostólico ali. Ninguém vai discordar do credo apostólico. Né? Mas aí, enfim, os detalhes não importam, né? Show de bola. Mas fala mais sobre o curso, como é que ele funciona. Algumas coisas já falaram aqui, né? Mas. Falando que é sobre a cultura, que o curso busca falar mais sobre a cultura, né? Eu acho que assim, são dois pilares, vamos chamar de três, mas tem um contexto da teologia básica, né? Que é aqueles conceitos de doutrina sistemática, e um conceito motociclístico da cultura biker. Assim, não pode se agrupar assim, né? Sim. Assim, a gente tem alguma vertente mais de saúde, inclusive é o Décio que dá, alguma coisa de suporte de saúde, que é importantíssimo nesse ambiente. Entendi. Mas aí o curso, qual o propósito do curso? É pra formar que tipo de... Porque eu queria também perguntar tipo isso, porque você falou que até mesmo não convertido pode fazer esse curso. Então, como é que seria esse tipo de workflow? Então, assim, ó, quando a gente percebeu que mesmo na cultura bike, os motoclubes são diversos, né? Então, assim, tem motoclubes que foram entrando na onda, mas não conhecem a história, a cultura. E aí, quando ele vê a seriedade, ou conhece os outros falando sobre o conteúdo do curso, fala, cara, preciso fazer também, para conhecer. E aí o cara sai dali maravilhado de coisas. A gente tem um cara lá, antigão, fazendo, né? O King lá, né? Antigão, e que, assim, sabe tudo e tem coisas ali que ele não tinha parado para pensar, assim. Então Pastores fizeram e tem, assim, né, pastores fazem, assim, inclusive, assim, né? Fazem curso porque, assim, lá no nosso clube, né? Para entrar, é obrigatório fazer. Ah, tá, entendi. Ele, na verdade... Então, assim, às vezes o pastor chega lá, doutorado. O pastor chega doutorado lá. Não, mas eu sou doutor em teologia e tal. Mas tem que fazer isso. Tem que fazer. Entendi. E tem prova, tá? Ah, legal. Entendi. E não é também que não é autoescola não, né? Não. Então, assim, aí nessa vertente, a gente baliza por baixo, né? Eu acho que esse lance, assim, por alto, assim. que está inserido nessa pergunta que você fez, essa questão, pros pregadores é uma porta de entrada, na verdade. Sim. Todo mundo que entra, quer pertencer, entende ali a nossa missão, né, nesse contexto. Mas ele tem uma visão mais ampla, que não necessariamente é para entrar nos pregadores, mas é para ter um conhecimento básico de doutrina, de missão e de motoclubismo. Entendeu? Então ele não é restrito, diga assim, não, quem faz o resultado é ganhar um emblema dos pregadores, não. Quem faz para ser dos pregadores ganha um emblema, mas necessariamente você pode pertencer a outro motoclube, como a gente tem lá pessoas de outros motoclubes fazendo. E acaba sendo um curso sobre motoclube, que aí vocês também falam de teologia, e nessa uma pessoa que não é convertida pode acabar participando. Porque, assim, a gente poderia ter um curso, por exemplo, para formar motociclistas, para preparar para o mundo bike. Só que ele começou numa ideia de discipulado. A gente recebia o cara, tipo Soares, acabou de se converter. Pô, cara, tem que ensinar os alicerces da fé pra esse cara.
Sim. né? Aí a gente fazia reuniões assim, semanais, né? Tipo, semanal, para explicar a Bíblia mesmo, né? Aí eu falei, cara, vamos ampliar isso. É que vai explicar a Bíblia, explica também como andar de moto, a cultura bike, né? Aí o negócio foi crescendo, aí tomou forma de uma escola. Aí eu falei assim, agora virou uma escola. Agora tem secretaria, tem diretoria. Eu acho que é importante agora dar esse conceito, né? E se quiser saber mais sobre o Emum, pode entrar via Pregadores do Caminho, lá no Instagram, né? Pregadores do Caminho. Tem o Instagram Emum também. Emum também, é. Tem o Instagram da Emum. Legal. Só tem uma turma no ano. Então, assim, se você perde a inscrição da turma só no outro ano, e é bem procurado, né? Tem gente do Brasil inteiro. Porque antigamente a gente fazia presencial. E aí, com a pandemia, a gente teve que se adaptar. E aí começou a fazer online. Quando a gente fez online, gente de outros estados começaram a se inscrever. E aí hoje, é até engraçado, né, que eu fico com aquele sotaque diferente, assim, né? Você tá falando com o cara tá lá em Pernambuco. Assim, é bem legal. Então, assim, aí hoje tem essa vertente. A gente não... Desculpa, Renato. As aulas não são gravadas, né? São ministradas ao vivo para gerar algum contato. Sim, entendeu? Então, assim, acho que é só, né? É por aí, né? Mas eu vou aproveitar esse gancho para falar também, se vocês quiserem conhecer, encontrar a gente lá, né? Vocês que estão assistindo aí. Estrada Manuel Nogueira de Sá, 320. Manuel Nogueira de Sá, 320. Perto do Parque Shopping Sulacap. Caraca, é longe daqui, né? É longe daqui. Não, é pertinho. Daqui é perto. Daqui é perto. É uma estradinha. De moto. Eu ainda prego hoje, hein? Não, mas eu vou admitir que eu tenho esse medo de moto. Eu cresci com esse medo de moto, tipo, caraca, eu não vou viver muito, sou fã Então da vou te falar um segredo, eu também tenho. Você também tem? Mas eu Até hoje. Mas é porque, agora a pergunta é mais de alguém que não anda de moto, não anda desse meio. Tipo, vocês costumam ter muitas pessoas no clube de vocês que tem baixas, que tem alguns acidentes assim e tudo mais, acompanhar mais essas pessoas por conta desse universo de moto, ou é mais um preconceito de alguém que não anda e tal, acho que tem isso? Como assim? Não entendi. Não, olha só, se existe, vamos Isso, citar por favor. acidentes com a gente em estradas. Mas exatamente, Nós não mas temos, tem uma... Nós não acontece temos muito, registros, não, tem talvez um. E tem um incidente que aconteceu, mas ele não estava em comboio, foi uma pessoa que teve um acidente na estrada. Então, fatal, E... Assim, é uma pessoa muito querida, estava em missão também. Mas, assim, não é comum. A gente tem pessoas no motoclube que eventualmente se acidentam, mas na loucura do trânsito aqui, quando está fora do contexto missionário. Tá? Em comboio só teve uma vez só. Acho que foi. O Belo. Belo, né? Foi? Não. Foi o Jonathan. O Jonas. O Jonas que dormiu, né? É isso. Ele... Super compreensível. Não tem nem se Eu acho conta. também Ele não. O cara que dormiu, consegue ele dormir. capotou e levantou. Aí, já pegamos? Eu falei, não, cara, tu dormiu na moto. Assim, não é comum, sobre esse aspecto, não é comum a galera aqui, tá? Porque tem comportamentos e tem, assim, muito determinado, né? Deve se comportar de uma maneira padrão. Aliás, no Emum também ensina sobre esse comportamento no comboio, nas viagens e tal, e isso acaba protegendo, né? Sim. Eu acho que é por aí, eu não sei. Sim, exatamente. Teve esse acidente aí com ele, né, nessa vez, mas assim, nem sei se foi acidente, porque a gente continuou a viagem, né? A gente continua a viagem, entendeu? Nem posso dizer assim que acidente é aquele que para tudo, vai pro Acontece hospital e acidente, tal, né? mas acidente mesmo. A gente teve uma... bom, assim, recentemente teve um pessoal dos Abutres que um caminhão atravessou e pegou o comboio cara. de Assim, frente. mas aí não... Matou três, duas né? pessoas. Três. Eu, na minha lembrança são duas, Pegou mas de assim, frente. matou uma assim. galera. O cara entrou na contramão na curva e estava vindo comboio na outra. A gente teve um comboio que saiu de Brasília. Aliás, Brasília agora, em julho, tem um encontro que é bem significativo para os motociclistas. Talvez É o maior encontro de moto da América Latina, Nossa, assim, com certeza. Não, da Trip o Daytona Bike Week já.
Isso aí é questão que a gente brasileiro gosta de ser. Mas assim, da América Latina, definitivamente, entendeu? E a gente tem um trabalho que a gente faz lá de abrigar motociclistas num ambiente que o cara pode montar barraca lá e a gente dá o suporte para eles. Depois a gente pode falar. É um instrumento muito legal de evangelismo. A gente, dentro dessa vertente nossa do evangelismo, o que a gente faz? O pessoal chegava no evento, lá dá 700 mil motocicletas lá. Exato. Eles fazem uma cidade da motocicleta. E aí, o pessoal chegava lá, não tinha onde ficar. Aí o que a gente fez? Preparamos um galpão gigante. A gente aluga o espaço, o espaço, com banheiro, cozinha, fornece café da manhã, almoço, janta, lugar pro cara tomar banho e pro cara dormir. O cara paga o custo daquilo, só o custo. O cara não tá pagando a mar, não. Ninguém ganha dinheiro com aquilo. Paga o custo daquilo. E aí, eles pagam baratinho e ficam ali. A única coisa que a gente pede é o quê? Tem que participar da oração no almoço. Perfeito. Vocês falam como se fosse um camping pra eles. Da oração no almoço. E todo almoço tem uma gotinha, que é uma gotinha de sabedoria, que é uma palavra curta, né? Que a gente chama reflexão. Cara, sempre termina o almoço. Não tem aquela resenha depois do almoço? Sempre, né? Tem alguém que quer tocar. Sempre. Que legal. Poxa, maneiro. Então, assim, teve uma vez que até no café da tarde eu tava fazendo lá, café da tarde a gente faz um cafezinho da tarde também, biscoitinho, cafezinho da tarde, o pessoal tomando lá, e tem uma palavra, um momento de palavra. Eu tava pregando lá, tava terminando de pregar e tal. Aí entrou um cara, a gente pegando o microfone, entrou um cara, chorando. Quem é o pastor Renato aí? Eu falei assim, sou eu. Eu falei assim, tava te escutando, cara. Tava ali fora, deitado na barraca. Que é tipo um estoque, assim, né? O nego deita nas barracas em volta ali. Aí, tava ali deitado na barraca. Falei assim, cara... Aí, chorando, falou assim... Essa palavra mudou minha vida, hein? Falou assim... Vou montar minha barraca. Tô voltando pra minha família. Tô afastado 6 meses na estrada. Vou voltar pra minha esposa, cara. Voltar pra minha família. Montou a barraca e foi embora, cara. Voltou pra casa. Assim, nem podia imaginar que isso ia acontecer. O cara tá do lado de fora. O cara não tava ali no ambiente. Só que ele escutou, ele tava dentro da barraca dele, ouvindo, deitado lá, ouvindo. Levantou, foi lá e falou, cara... Tem alguns testemunhos interessantes. Eu puxei esse gancho em função de um grupo. A gente estava ali com um casal, cara, que terminou o evento. Eles demoraram até a sair dali. A gente estava, né, a Saadia estava dando cobertura, orando pela menina, né, pela esposa e pelo casal. Eu sei que esse casal, na saída, indo para casa, eu não lembro para onde que eles iam, um carro entrou na contramão e acidentou. Pernambuco. E, assim, essas pessoas que a gente estava orando por elas ali, né? Assim, clamando pela vida delas, compartilhando do reino, efetivamente, tiveram um encontro com Jesus, efetivamente, na estrada. Assim, foi... Assim, a gente está ligando esse negócio do acidente, né? Mas não é... Tem muitas experiências, assim, tremendo. Eles nunca fizeram isso. Começaram a ceder o palco pra gente trazer uma palavra. Palco gigante. Lá em Brasília? Ricardo foi lá. Levou a palavra lá no palco. Lá. Legal. Assim, aí é que tem que entender a cultura. Tu tá chegando ali pra pregar pra uma igreja. Sim. Tu vai chegar e vai falar a palavra. E os caras não estão nem aí. Sim. Mas tu tá naquela convicção seguinte, mano, isso aqui tá alcançando algum coração que eu não sei nem aonde nem aonde tá. Que eu não tô nem vendo. É a convicção de que a semente continua sendo. Mas eu creio, cara. Sem entendeu? problema. E aí você prega ali, não tem ninguém, assim, tá vazio o pátio, né? Porque ninguém vai lá pra escutar crente, né? Tá esperando o show, né? Sim. Tá vazio. Mas o som é tão forte, tão potente, velho. É som de Rock in Rio lá, né? Cara, é uma estrutura... Aquele palco que vai lá na frente, assim, que faz aquele T, assim, estrutura gigante. Mano, tu tá pegando ali o lugar, acho que tá vazio. Mas aquilo ali tá indo muito longe, velho. Muito longe. Né? Eles fizeram isso, começaram a fazer isso, né? Deram sempre um tempo os cristãos estão fazendo assim, os motoclubes cristãos. Teve um ano que eles me chamaram para ir lá, reuniram toda a organização do evento. O evento lá é um evento bem volumoso, assim, financeiramente, então tem toda uma estrutura, né? Me chamaram a reunir toda a organização do evento, pediram para orar antes de começar o evento, com todos os funcionários, os líderes, os funcionários, chefe da segurança, chefe da organização, chefe da limpeza. Aí
fui lá, cara, aí eu comecei, dei uma palavra lá, comecei a orar com eles. Quando eu vi, cara, tava todo mundo chorando. Assim, eu achei aquilo tremendo, né, cara? Porque foi um negócio que foi construindo ao longo de décadas, assim, né? Pra ter esse espaço, pra ter essa oportunidade, Sim. entendeu? Então, assim, pô, foi muito legal mesmo. Maneiro. Cara, sensacional. Sensacional. Vamos lá. Já pode ir caminhando pro final. Acho que tá bom. Mas antes eu só queria que a gente, já se caminhando pro final, falasse mais só rapidamente. Eu sei que a gente já falou bastante disso aqui, né? Mas se der pra falar mais alguma coisa sobre a cultura dos motociclistas mesmo, sabe? O que caracteriza, sabe? Porque a gente... O que vocês poderiam passar pra alguém que não sabe de nada disso? Tipo, que entrou agora e entrou tipo de cabeça nesse vídeo e tal. Anda de moto e tá doido pra fazer parte de alguma coisa. Não é nem isso. Tipo, alguém que nem pensa em andar de moto, mas tipo, putz... O que é a cultura? O que constitui a contato cultura? com o motoclube e tal. Porque a gente, por exemplo, olha de fora, a primeira coisa que vem na minha cabeça, rock. Exatamente. Tipo, não só rock, é punk, tipo, mas não puta da punk, sabe? Não é punk rock. Assim, ó, é rock, mas rock mais clássico. Ah, tá. Tipo assim, Creedence. Não necessariamente underground. Não necessariamente underground, nem heavy metal. O pessoal às vezes confunde isso, entendeu? E não é isso, entendeu? Porque vê as correntes assim e tal. O Metallica é muito bem aceito. Esse de também, ou não? Esse de si também, muito bem entendeu? aceito. Assim, Pantera já nem tanto. Entendi. assim, Pantera já é mais antigo, mas a galera que gosta, mas não é geralzão, entendeu? Assim, Não é unanimidade. Raramente você vai encontrar a galera entendeu? tocando pagode. É muito raro. Sim. Pode ser. Realmente não combina. Pode pessoal, ser. o pessoal gosta de blues também. Entendi. Então, assim, a moto, né? Basicamente, Claro, a moto dentro da cultura. pivô dele. Então, dentro da cultura, a Harley Davidson tem um lugar especial. Tem um culto a Harley Davidson. Não, é verdade. Olha só, tem um lugar especial, entendeu? E também tem a Harley Davidson, tem um status que tem Harley Davidson. Você pode falar melhor. Tu tem? Cada tua mudança. Fala aí, como Sua conversão a Harley Davidson, no caso. Eu não tenho fidelidade a Harley Davidson. Não, mas fala aí da tua mudança aí, tá? Eu reconheço que a linguagem, a Harley Davidson é uma linguagem típica. Vou citar assim um exemplo. Você vai com uma moto, qualquer moto significativa, moto boa. Tu na estrada, para em algum lugar, as pessoas não se aproximam com facilidade. É invisível. A Harley Davidson pode ser uma moto top, mas não é comum as pessoas virem falar contigo. Até admiram, mas mantêm distância. Agora, você chega de Harley Davidson, a linguagem é imediata. O cara vem falar. Tem uma aproximação, até uma conexão assim rápida. Então, existem motoclubes que você, para fazer parte dele, você tem que ter uma Harley Davidson. Ponto. Isso é verdade. Preta, alguns preta. Não é qualquer Harley Davidson. Ah, tá. Harley Davidson preta. Tem alguns que exigem a cor. Então, isso é comum. Mas nos motoclubes, isso não é. Você vai encontrar vários motoclubes que aceitam, a gente aceita, né, logicamente. Então, Yamahazinho, né? Uma cultura assim, importantíssima é a questão do colete, né? Que não era assim antigamente, era uma jaqueta, né? Aí no verão o pessoal cortava, né? Sim. E aí bordava atrás da jaqueta. Entendi. Então, o colete hoje é a cultura mais forte para mostrar que o cara está inserido na cultura motociclista. Você tem ideia? Se você vai no evento, aí tá a gente aqui de colete e vocês sem colete. É como se você tivesse invisível. O cara vem e fala com nós dois e não fala contigo. Passa direto, assim. Legal. Eles sabem que vocês não pertencem a esse Entendeu? mundo. É como se você... Tipo assim, se eu falar com eles, não vão entender nada. Mas você só usa um colete pra ir pra eventos de moto? Não. Eventos e viagens de moto, é isso que vocês usam colete ou vocês usam tipo o tempo todo? Normalmente a gente sobe na moto e usa colete. Usa colete. Normalmente. Característico, entendeu? E assim, se você tá num evento motociclístico e você tem o colete e você está sem colete, tipo assim, vamos supor, o Ricardo é do Pregadores, aí ele vai para um evento de moto e chegar, todo mundo sabe que ele é dos Pregadores, e ele tá sem o colete. Culturalmente, ele tá de castigo no motoclube. Ele fez alguma coisa errada. Quando é cristão é pior ainda, porque aí pecou.
É como se fosse um banco. Ficou de banco. É tipo isso. É tipo banco. Entendeu? Então, assim, Caramba. então ninguém quer ficar sem colete, entendeu? O colete dá a declaração de pertencimento. Pertencimento. É Cara, que identidade, legal, né? É identidade. Legal, Essa é uma identidade. coisa assim muito preciosa. Um colete é uma coisa muito É tipo uma valiosa. tatuagem do motoclube, um E colete, mais ou assim, menos. e Não pro é cara um manto, entendeu? E para o cara É. chegar a ser um integrante, tem umas fases. Essa fase leva um tempo. Então, quando chega naquele dia ali, é tipo uma formatura, tipo um tem algo orgulho. especial, assim. É tipo uma faixa preta pro cara, né? Isso aí é algo especial, assim. Sim. Então tem um simbolismo muito forte aquilo aí. Entendi. Então é algo de orgulho, né? Que você carrega. É muito interessante, realmente é uma cultura mesmo, né, cara? É muito interessante isso. Tem vários elementos, cara, quem tá de fora não Sim, faz ideia. não de como faz, fazer. é. Não faz. Porque, tipo, o cara é só. Tipo assim, dá pra comprar teu colete aí, Totinho. É uma foto. Eu comprei no brechó esse colete e tal, tá de boa. Pô, tu encontrar um colete de um motoclube num brechó, isso o cara vai lá e E taca fogo no brechó. não, cara, Sabe o que resgata. aconteceu? Apareceu um colete nosso na feira de Acari. Putz. Um cara que foi assaltado tal, e apareceu lá. Um cara de outro motoclube, que não era cristão, segurou o moleque lá. Ficou com o colete. Não, tô com ele aqui, pastor, pode mandar. Cara, deu uma porque confusão isso aí, sabe divulgou que- na rede, entendeu? Aí eu pedi um irmão pra ir lá, falei, irmão, paga o colete aí, vê quanto é que ele quer, paga o colete, resgata o colete. Porque não pode isso. Isso Tu vê como é que o negócio é. O cara, para sair, por exemplo, não quero mais pertencer a esse motoclube, no caso da gente, né? Eventualmente, o cara devolve essas cores. O cara não pode Porque ficar isso com ele, tem guardar de identidade. recordação, não pode. Ah, tá. Não tem isso. Não né? tem como, entendeu? O cara tem que devolver. E quando o cara, ele, tipo, morre, o que faz com o colete do cara? Tipo, Então, enterra com ele ou bota Então, em cima? tem alguns clubes que botam num quadro e prende na sede, em memória. Legal. Aí fica o colete do cara lá e uma historinha do cara, né? Quem foi o cara e tal. Tem clube. O nosso nunca fez isso, né? A nossa sede também não é muito grande assim, né? Mas normalmente a pessoa entrega, né? Vai lá na esposa e tal. Ou enterra junto, né? Ou enterra. Ia ser legal se eu ser enterrado de colete também. Foi ser uma vibe. Cara, muito legal. De fato, o ser humano é assim, né? A gente vai construindo nossas tribos, né? Nossas culturas. Vai criando costumes pra essa cultura. Exatamente. E nós como cristãos, nós temos, assim, algumas coisas que ficaram bem enraizadas também na nossa forma de viver, nossa crença, nossa fé. Por exemplo, o colete é uma identidade, né? De pertencimento. Sim. A gente tem o batismo, por exemplo, no cristianismo. Exatamente. Essas coisas vão se construindo realmente, assim, sabe? Eu acho muito interessante. E é legal que se você fizer... Eu não gosto muito de alegoria, cristão, não sou muito da vibe da alegoria, mas se você fizer uma alegoria, por exemplo, Jesus, quando ele morreu na cruz por nós, ele, tipo, nos convidou pro motoclube de Deus, sabe? Ele nos entregou o colete... Não, é exatamente isso, porque assim... O colete do clube de Deus, tá ligado? Desculpa seu... Não, Eu gosto de ver contra o motoclube, perdão. Esse princípio comunitário, cara, isso tem muito a ver com o cristianismo, Sim. sabe? E é legal ver como assim, a gente consegue encontrar pontos de intersecção. E é por isso que fazer missões com essa sensibilidade cultural, de encarar na cultura, é muito interessante, porque você consegue encontrar pontos de contato. Exatamente. Né? Um ponto de contato é a ideia da caveira, por exemplo, que o senhor falou, né? Que é um símbolo de igualdade. A gente fala a mesma coisa em termos de Imago Dei. Né? Quando a gente fala imagem de Deus, a gente está falando que todos são iguais, não importa raça, não importa gênero, não importa cor, não importa idade, enfim. Eles falam a mesma coisa, só que com outros termos. Então é um ponto de contato que se tem aí. O que o Paulo usou no Deus Desconhecido, né? Lá na igreja. Exatamente. Que é Atenas. E aí, esse princípio comunitário de pertencimento também é outro ponto de contato, porque isso é fundamental para todo o conceito de igreja, de comunidade cristã e tal, enfim. E é legal, porque, tipo, vocês não tentam entrar e mudar a cultura, como pra mim, um dos grandes dilemas de missões é, tipo, como o missionário vai acabar, tipo, entrando na cultura e mudando ela, e como isso acaba acabando com a riqueza da cultura. Exatamente, cristianizar isso, sabe? Exatamente, eu também acho. Então é bom quando você, tipo, não quer destruir a cultura, você não quer sair chutando tudo, não, mas você quer entender, você quer se adaptar àquilo. Não adaptar ao evangelho, mas, tipo, fala exatamente o que você falou, comunicar.
né? O Amorim escreveu, o Amorim você conhece, Cláudio Amorim, ele escreveu uma tese de mestrado dele lá do Betel que tem esse viés aí, desse Imago Dei dentro dos motoclubes. A percepção exatamente, assim, fez uma pequena síntese do que ele fala no material dele. É legal se você quiser consultar, vale a pena. Eu sei que a gente já passou o assunto, mas eu queria voltar porque eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Eu queria voltar. Tem como rastrear historicamente a razão de que da Harley Davidson ter esse papel, né, na cultura? Pode falar? Você faz aí que isso aqui tem. É uma aula. É mesmo? É uma aula. É uma aula. Não, mas assim, é o seguinte, resumindo rapidamente, né? Teve várias situações de dificuldades financeiras dos Estados Unidos, quebra da Bolsa de Valores e tal, né? E as fábricas começaram a fechar, teve muita dificuldade, a Harley Davidson teve dificuldade, e a grande chance de voltar para o mercado era vender para as Forças Armadas, justamente abarcar a Segunda Guerra Mundial. Aí disputou a Harley Davidson e a Índia, né? Que era uma outra marca americana, e a Harley Davidson ganhou. A Harley Davidson ganhou porque a proposta da Harley Davidson não foi só vender moto, mas vender moto e vender também um critério de paixão, ou seja, ensinar o cara a mexer, a fazer mecânica, criar uns apaixonados. Quando os caras saíram da guerra, muitos tinham aquela coisa da adrenalina e tal, rolava as competições nas fazendas e tal, a guerra tinha acabado, e eles começaram a competir. Né? E a Harley Davidson era a moto que tinha oferecido. A Harley Davidson era a que tinha oferecido, era o que estava ali, né? Assim, não era a coisa mais cara do mundo, era normal. Mas eles elaboraram isso, né? Depois, isso assim, hoje a Harley Davidson... Inclusive tem uma história, não sei se é verdade, tá? Tem uma história que é o seguinte, os veteranos de guerra, eles tinham um certo prestígio, né? A nação americana tem um respeito. Então os caras chegavam na concessionária Harley Davidson, arrumavam um endereço falso, pegava uma moto financiada, saía pelo país e não pagava nunca mais, só pagava a primeira. E ia embora andando de moto por aí, né? Rodando por aí. Eu não sei quanto que muita gente fez isso, assim, nos clubes, né? Por aí. Tem uma série da Harley Davidson, que eu não sei hoje onde está, mas a Harley Davidson fizeram uma série da história da Harley Davidson, né? E você vai ali entender, assim, essa mística que existe, né, na marca. E eles já hoje trabalham isso. Hoje eles aproveitam nisso. Cara, legal. Muito legal. Show de bola. É isso, então? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, tô tranquilo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Podem só para terminar, revisar onde vocês podem ser encontrados, nas mídias sociais, inclusive o endereço lá do encontro, o pessoal aí. Nós estamos... mídia social, Instagram, né? Pregadores do Caminho, _MC, né? Motoclube. A EMUN também, que é a Escola de Missões Urbanas para Motociclistas, né? Tem o meu Instagram pessoal, que é PR Renato Castro 16.3. E aí, o pessoal às vezes tira dúvida lá, pergunta como é que eu faço tal. Aí a gente encaminha já para um contato mais interno do clube, né? E aí o pessoal já tira alguma dúvida, alguma coisa que precisa saber. Então a gente faz isso também. E nós temos a sede que é Estrada Manuel Nogueira de Sá, 320, Sulacap, né? No Rio de Janeiro, toda sexta-feira, a partir das 19h30, a gente está reunido ali, né, para receber qualquer pessoa, não só motociclista, qualquer pessoa. Tá? A gente recebe qualquer pessoa lá, recebe com carinho, com uma característica nossa lá, né, que é da Irmandade e tal, né, e isso tem alcançado vidas. É isso. Show de bola. Obrigado também pela oportunidade que vocês deram a gente. Eu que agradeço, pastor Renato. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Legal mesmo. Nosso primeiro convidado fora da igreja. Esse podcast é especial demais. E muito obrigado, pastor Ricardo. Tio Ricardo. O pastor Kelly vai me chamar a atenção de novo. Fala assim, pô, tu tá fazendo podcast em um monte de lugar e ainda não fez aqui. Show de bola. Eu quero agradecer o Décio também. Décio tá lá, né? Valeu mesmo, foi um prazer conhecer. E Rafael lá por trás da câmera. Show de bola. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Curtem, compartilhem, né? Ajudem a gente a divulgar esse episódio. E é isso. Até mais, gente. Valeu. Valeu.